Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa Conexão Legislativa. Hoje eu converso com a doutora Jamila Jorge Ferrari, que é delegada de polícia e coordenadora das DDMs de São Paulo, que são as Delegacias de Polícia de Defesa da Mulher do Estado de São Paulo. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite e olá a todas as pessoas que estão nos assistindo. Eu que agradeço por ter aceito. Bom, um ano se completa então aí que nós estamos, né, já passamos de um ano de pandemia do novo coronavírus, mas a Delegacia de Defesa da Mulher do Estado de São Paulo, de forma online, completa um ano. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho para a gente. Foi uma grande conquista para as mulheres, né? Com certeza. É uma ferramenta, né, criada justamente por conta da pandemia. Quando, né, a gente não pode esquecer que a pandemia chega no Brasil um pouquinho depois do que do resto do mundo. E aí, quando a gente começa a analisar o que estava acontecendo em outras partes do mundo, como os Estados Unidos, a França, a Itália, a Espanha, a própria China, a gente percebe que muitas mulheres, por conta do isolamento social, por conta do lockdown, que em alguns lugares foi decretado, essas mulheres estavam sendo vítimas de violência porque estavam com seus agressores dentro de casa, num lugar confinado, ambos, né, agressor e vítima. E aí, quando começa a chegar a pandemia aqui no Brasil, a gente, através do nosso delegado-geral, determina a criação da DDM Online. Na verdade, a delegacia eletrônica ela já existia, mas eram para bem poucos crimes, né? A gente podia só registrar via delegacia eletrônica apenas 12 crimes, e aí o nosso delegado-geral vem e autoriza que vários outros crimes também pudessem ser registrados pela delegacia eletrônica, e especificamente ele cria a DDM online para que essas mulheres vítimas de violência que estavam com seus agressores dentro de casa pudessem registrar qualquer tipo de violência através do dispositivo móvel, como celular ou através de um notebook, de um tablet, de algo que, quando aquele agressor tivesse saído de casa para ir numa farmácia, no supermercado, ou quando estivesse tomando banho, dormindo, essa vítima conseguisse, né, registrar o que estava acontecendo com ela, e a gente passou então a saber que essas mulheres que talvez não conseguiriam ir até uma DDM ou até uma delegacia registrar, elas estavam sendo vítimas, e a gente começou e precisava, né, tomar providências para protegê-las. Então é uma ferramenta que, apesar de ter vindo na pandemia, veio para ficar, porque é um sucesso. A gente percebeu que muitas mulheres, mesmo aquelas que não estão em isolamento social, muitas vezes não querem ir até uma delegacia de polícia, têm vergonha, têm medo de algum tipo de retaliação, e aí elas utilizam a delegacia, a DDM online, justamente porque elas sabem que tanto na delegacia física quanto na delegacia virtual, por assim dizer, elas vão ter todo o acolhimento e todas as providências que devem ser tomadas, independentemente do local onde foi feito o BO. E qual o resultado desse trabalho? O resultado aí de um ano? É um resultado muito positivo. A gente percebe que as mulheres realmente utilizaram a ferramenta, né? Então, quando a gente faz uma avaliação, né, de todos os boletins de ocorrência registrados desde o dia 2 de abril, a gente percebe que 15% de todos os boletins de ocorrência de violência doméstica e familiar registrados no estado de São Paulo, desde o dia 2 de abril, foram feitos pela DDM Online. Então é um resultado extremamente positivo, por isso que é uma ferramenta que veio para ficar, né? Independentemente da pandemia, veio para ficar, justamente porque a gente percebeu que essas vítimas precisavam dessa outra possibilidade. A gente nunca poderia, a Polícia Civil, ela não pode deixar ou restringir as possibilidades de pedido de ajuda dessas mulheres. E aí, quando a gente cria essa ferramenta específica, a gente está ampliando e deixando a vítima a decisão, se ela quer ir até uma delegacia física ou se ela quer registrar de maneira online, virtual. Uhum. E quais foram as principais denúncias feitas, então,
registradas nesses boletins de ocorrência, né, lembrando que a questão da violência contra a mulher não é só a agressão física, né, tem várias outras questões. Exatamente, é interessante você comentar isso, porque realmente o crime que mais foi registrado foi o crime de ameaça, que é um crime que não deixa lesão alguma, mas que causa na vítima uma lesão, por assim dizer, ou um medo, uma violência psicológica muito grande. Então, o crime que mais foi registrado pela DDM Online foi a ameaça, seguido das lesões corporais, que são aquelas que deixam marca, né, que deixam algum tipo de ferimento, e depois disso, os xingamentos, né, a injúria e a difamação. São os 3 crimes, vamos dizer assim, que mais foram registrados pela DDM Online. Acho importante a gente citar que, às vezes a gente fala 15%, mas é sempre bom a gente ressaltar o número, né? Desde abril de 2020, nós registramos mais de 27 mil boletins de ocorrência pela DDM Online. Dá uma média de 2 mil boletins de ocorrência por mês, o que é muito positivo. Claro, não é positivo porque a gente sabe que são mulheres que estão sendo vítimas de violência e a gente gostaria que não tivesse nenhuma, mas na verdade é positivo porque a gente verifica que essas mulheres estão utilizando o serviço e é necessário, né? Era necessário a criação do serviço. E até a senhora falou, né, dessa possibilidade de denunciar. Muitas mulheres passavam por situações, né, de violência, porém não tinham coragem de denunciar ou não se viam ali confortáveis, né, para ir numa delegacia, porque a mulher também precisa ter coragem, né, delegada, para poder ir a uma delegacia, se expor aquela dor também, que não deve ser nada agradável, né, passar por isso. Isso também empoderou um pouco as mulheres, deu a coragem que elas precisavam ter para sair desse ciclo de violência? Acredito que sim, acho que foi extremamente importante, justamente pelo que você comentou, né? Muitas mulheres, na verdade, o que elas sofrem é muito pior do que a violência em si, né? Porque envolve um relacionamento, envolve filhos, envolve a questão financeira. Então, para essa mulher ter coragem, ter consciência, inclusive, de que aquilo que ela está vivendo é uma violência, é algo muito difícil. E a gente sabe que são muitas barreiras que impedem essa mulher de procurar ajuda. E aí, quando vem a ferramenta, essas mulheres percebem que é simples registrar, porque são passos quase que autoexplicativos, né? As respostas, o preenchimento do boletim de ocorrência. É rápido, porque nós temos uma resposta rápida tanto da polícia, quanto até do Poder Judiciário, que vem a abraçar, né, a DDM Online e trabalhar em parceria, o Ministério Público, o Poder Judiciário, e resulta efeito, né, o efeito concreto, que é, por exemplo, a medida protetiva contra o agressor. Então, a gente percebe que essa mulher, talvez por não ter que falar tudo que precisa ser falado para um investigador ou para uma investigadora, ela se sente mais forte, mais empoderada, né, como você disse, e aí ela consegue registrar a ocorrência e ter todas as providências necessárias. Uhum. A senhora falou agora que é simples, né, para fazer então esse boletim de ocorrência. Mas toda vez que vai se falar, né, de uma outra pessoa, de um caso, alguma situação, sempre precisa ter provas. Como funciona nesse caso? Porque quando há uma agressão física, há ali, né, os exames que detectam que realmente houve agressão. Mas e quando é uma violência né, mental ali, vai destruindo a mulher, vai trazendo todo um desconforto dentro da casa, as ameaças, assim como a senhora falou, que foi né, o índice maior de boletins, né, ali os casos de ameaças. Como se provar, então, que a mulher está sendo ameaçada? Por óbvio, essa mulher não precisa necessariamente ter todas as provas ali imediatamente quando ela faz o boletim de ocorrência. Mas se eventualmente ela tiver, por exemplo, prints de conversa em que esse agressor faz algum tipo de xingamento ou a ameaça, áudios,
de xingamentos, de ameaças, algum tipo de testemunha que ela possa, né, incluir ali naquele boletim de ocorrência, tudo isso ela pode incluir no BO. Então, por exemplo, prints de conversa, vai ter durante o preenchimento do boletim de ocorrência, vai ser perguntado a ela, você tem arquivos para serem colocados no boletim de ocorrência, fotografias, áudio para serem colocados no boletim de ocorrência? Ela vai falar, sim, tenho, e aí é feito toda essa possibilidade dela incluir no BO todas essas eventuais provas que ela tenha. Se for um caso de testemunha, também vai ter uma página, né, na verdade, um passo ali naquele boletim de ocorrência que ela vai poder colocar o nome da testemunha, o telefone dessa testemunha que possa contar o que aconteceu. Lembrando sempre que a investigação vai acontecer, né, mesmo que esse boletim tenha sido feito de forma virtual, em alguns casos vai ser necessário ouvir essa testemunha, vai ser necessário indiciar esse agressor, então a investigação ela não acaba no boletim de ocorrência, mas se ela precisar de medida protetiva, que normalmente é o que é mais urgente, ela não vai precisar ser ouvida numa delegacia, tudo isso é feito de forma, como eu disse, virtual. Então, toda prova que ela tiver, prints de conversa, áudios ameaçadores e, eventualmente, testemunhas, ela pode colocar tudo isso no boletim de ocorrência, que vai estar gravado, né, que vai estar registrado no nosso BO. Doutora, e o que acontece depois desse boletim de ocorrência registrado? Há uma análise dessa denúncia e a polícia ela vai até o local, ou assim, a senhora disse que algumas pessoas são chamadas, mas esse chamamento ele é virtual ou não, já é pessoal mesmo, presencial? É super importante, né? Na verdade, a gente tem. Às vezes a gente fala que a delegacia é virtual, que ela é a DDM online, mas na verdade ela existe fisicamente, né? Aqui no prédio da Polícia Civil, nós temos um andar inteiro com policiais, delegadas de polícia, escrivãs de polícia, agentes policiais, que ficam 24 horas por dia, 7 dias da semana, todos os dias do ano, analisando esses boletins de ocorrência, lendo esses boletins de ocorrência e verificando o que é melhor ser feito. Então, por exemplo, essa mulher eventualmente está pedindo socorro, ela está sozinha dentro de casa, ela está em cárcere privado, ela consegue ter acesso ao celular. Se a gente verificar, se essa delegada, esses policiais verificarem que é necessário encaminhar, mandar uma viatura até a casa, vai ser encaminhado, vai ser mandado. Então, a gente tem que analisar caso a caso. Se é um pedido de medida protetiva, nós iremos analisar. E no próprio boletim de ocorrência, tem uma parte, né, que a mulher responde como ela gostaria de ser contatada sem despertar, né, a desconfiança do agressor. Então, por exemplo, ela pode dar um telefone celular, ela pode dar o telefone de algum parente, um telefone de recados, para, se a gente verificar que é algo diferente, que a gente precisa de mais informações, a gente entra em contato com essa vítima, da forma como ela achar mais seguro, por óbvio, né? A gente não vai ligar no celular dela já imediatamente, a gente tem a consciência de que essa mulher normalmente está fazendo o BO justamente escondida do seu agressor, então a gente toma todos esses cuidados, e aí, dependendo do caso concreto, a gente toma a providência. Muitas dessas mulheres registram, mas não querem medida protetiva. E aí, quando elas não querem a medida protetiva, esse BO é encaminhado para a delegacia da cidade que ela registrou, ou do bairro em que ela registrou, e é verificado se precisa de qual tipo de prova que precisa ser, por exemplo, feita. Então, é uma lesão, a gente aguarda ela ir até o ML, até fazer o exame de corpo de delito, para verificar o tipo de lesão e aí tomar as providências. Então, depende muito do caso concreto. Mas tenham certeza, né, as vítimas que estiverem assistindo e a própria sociedade, que nós temos policiais que ficam, como eu disse, todos os dias, 24 horas por dia, analisando esse boletim de ocorrência e verificando qual é a melhor forma de contatar essa vítima e, ao mesmo tempo, qual é a melhor forma de protegê-la. Há muitos anos, né, porque isso já mudou um pouquinho, algumas mulheres elas faziam ali o registro do boletim de ocorrência, mas depois elas não queriam dar andamento àquele processo ou desistiam até daquele boletim de ocorrência. Não se pode mais
anular, né, um boletim de ocorrência. E virtualmente, isso é possível? Modificar, acrescentar informações, tirar informações? Sim, acho que é importante a gente separar, né? A mulher não pode mais desistir do boletim de ocorrência. Existe, né, um artigo na Lei Maria da Penha, o artigo 16 da Lei Maria da Penha, que fala que nos casos de ação penal pública incondicionada, a mulher não pode desistir, ela não pode pedir, né, como muitas pediam, retirar o BO, isso não pode mais. E nos casos que depende de representação da vítima, ela pode até falar que não quer mais boletim de ocorrência, mas é feita uma audiência em que o juiz e o promotor vão perguntar a essa mulher o motivo, né, que ela não quer mais que siga esse boletim de ocorrência, e vão decidir se realmente esse BO essa investigação vai continuar ou não, esse processo vai continuar ou não. Então é todo feito um trabalho, né, tanto da polícia quanto do Poder Judiciário e Ministério Público, no sentido de verificar se essa mulher realmente quer acabar com o processo, acabar com a investigação, ou se ela está sofrendo algum tipo de violência psicológica para que a force a isso. Isso é uma situação. Com relação ao boletim de ocorrência online, né, a DDM virtual, a única coisa que essa mulher pode fazer é acrescentar informações. Por exemplo, ela esqueceu de juntar a fotografia, ou ela esqueceu de contar algum detalhe importante. Isso ela pode fazer, acrescentar a informação, mas retirar o BO, ou pedir para anular, ou pedir para que a gente esqueça o primeiro boletim de ocorrência, não é possível. Muitas mulheres também, elas acabam com medo de denunciar ali o agressor, porque não sabem o que vão fazer dali em diante, né? Se eu denunciá-lo, eu tenho que sair de casa, mas eu vou para onde? O que eu faço? Eu tenho criança, eu tenho filhos, eu vou deixar os filhos para trás? Ou ele sabe onde moram, né, a minha família? Como que fica essa situação, né? E daí, quando se pede uma medida protetiva, o que efetivamente é uma medida protetiva? Ótima pergunta. No caso, especificamente, né, de mulheres que pedem medida protetiva, é muito importante a gente analisar que tipo de medida que ela pediu e qual é a que efetivamente vai surtir efeito, né? Então, por exemplo, uma medida protetiva, afastamento do agressor do lar. Então, um oficial de justiça vai até a casa desse agressor e vai falar, olha, tem uma decisão judicial contra você e você tem que sair da residência, você tem que sair aqui da casa. Ele vai tomar ciência daquilo e se ele se recusar, ele pode ser preso, porque ele vai estar descumprindo uma medida protetiva, ele vai estar descumprindo uma decisão judicial. Acho que é importante a gente também falar, né, que toda medida protetiva, ela é deferida, ela é dada por um juiz ou uma juíza de direito, e se houver o descumprimento, esse agressor poderá ser preso em flagrante, inclusive, porque ele está descumprindo uma medida protetiva. Existe um crime para isso, o artigo 24A da Lei Maria da Penha, e ele pode ser preso em flagrante. O que nós sempre falamos para essa vítima e recomendamos essa vítima, se eventualmente ela não tiver um local para ir, se ela tiver medo de, por exemplo, esse agressor ir até a casa de algum familiar que ele sabe o endereço, nós sempre oferecemos para essas vítimas a possibilidade delas serem abrigadas. Né? Existem diversos abrigos, normalmente mantidos ou por prefeituras ou pelo próprio Estado, em que essa mulher com seus filhos pode ir e pode ficar um tempo determinado ali, o tempo que ela precisar, né, na verdade, até para conseguir uma nova residência ou conseguir mudar de cidade ou até mesmo de estado. Esses abrigos são sigilosos e essa mulher é oferecida a essa mulher e aí, havendo a necessidade desse abrigamento, ela é encaminhada por uma viatura, pode ser da GCM, pode ser da própria Polícia Civil descaracterizada, até o local onde ela ficará de forma sigilosa, justamente para se proteger e conseguir, né, depois verificar qual para onde ela irá, ou como ela vai se sustentar, conseguir um emprego e outras coisas. É importante também dizer que essa mulher não precisa única e exclusivamente, a gente sabe que o boletim de ocorrência é muito importante, mas a maioria dessas mulheres precisam de muitos tipos de acompanhamento. Então, elas precisam de um acompanhamento psicológico, elas precisam de um acompanhamento de assistência social, elas precisam do empoderamento, né, como você disse, principalmente na parte financeira. Algumas cidades, inclusive, têm o que nós chamamos de aluguel social,
né, para essas mulheres que recebem como se fosse um valor para conseguirem montar uma casa ou conseguirem ficar um tempo, né, com essa ajuda mensal, justamente para se empoderarem e efetivamente romperem essa dependência financeira. Nós sabemos também que essas mulheres precisam muitas vezes de ajuda para se separar. A Defensoria Pública tem um trabalho muito importante nesse sentido, né, ajudando essas mulheres a conseguir, por exemplo, pensão alimentícia, guarda dos filhos, metade da residência. Vamos imaginar, eles estão casados e precisa vender a casa para ela ter um valor específico aí para sobreviver. Então, tudo isso é o que nós chamamos de rede de apoio, e que tudo isso é ofertado a essa mulher, tanto pela delegacia online quanto pelas delegacias físicas, para efetivamente ajudá-la a romper o ciclo da violência. Porque não é só o boletim de ocorrência, né? Na verdade, a maioria dessas vítimas precisam muito mais do que um BO. Elas precisam justamente dessas ajudas psicossociais, financeiras, e muitas vezes de índole cível, né, que a gente fala, não de índole criminal, não da parte criminal, mas da parte cível, para elas efetivamente romperem o ciclo e seguirem a vida delas com seus filhos em segurança. Uhum. Doutora, quando a gente pensa na formação de uma família ou até de um casal, a gente pensa no amor, né? Que aquilo foi motivado inicialmente por amor. Já consegue se identificar como esse relacionamento que teoricamente, né, começou de uma relação amigável, de amor, de companheirismo, chegar a uma situação de violência, tanto psicológica quanto física, uma violência, seja ali de xingamentos, ou até deixar a pessoa em cárcere privado. Já consegue se imaginar o que faz com que a pessoa se transforme num monstro, né? Pode-se dizer assim, principalmente para a vítima, é assim que ela enxerga. Com certeza. A gente sabe que os relacionamentos abusivos, normalmente eles não se iniciam com a violência em si, né? Então, ninguém quando vai namorar, né, quando tá flertando com uma mulher, esse homem, por exemplo, vai chamar ela de gorda, de vagabunda, vai xingar, vai bater, vai puxar o cabelo dela. Não existe isso. Os relacionamentos abusivos, eles começam muitas vezes não num crime, né? Não acontece o crime imediatamente, mas começam com pequenos sinais. Então, por exemplo, esse agressor vai pedir a senha do celular da vítima, porque ele quer ter controle sobre essa vítima. Ele vai pedir para ela deixar de usar uma determinada roupa, para que ela deixe de usar, por exemplo, maquiagem. Vai falar para essa vítima, em algumas situações, que é bom que ela não tenha certas amizades ou que ela não visite seus parentes, seus familiares. Esses são pequenos sinais de um início de um relacionamento abusivo, que, a partir do momento que essa vítima vai aceitando, que essa mulher, né, na verdade, vai aceitando essas pequenas concessões em nome do amor, a tendência é que esse homem, esse agressor, ele se torne cada vez mais possessivo, obcecado por aquela mulher, porque para ele aquela mulher é um objeto, não é amor, na verdade, né? A gente acha que é amor. Muitas mulheres acham que ciúmes é sinal de amor. Ciúmes não é sinal de amor. Ciúmes é sinal de posse. Homens muito ciumentos, homens ciumentos, na verdade, eles têm medo na cabeça deles, né, que aquela mulher possa ter uma vida sem a presença deles ou sem a possibilidade deles estarem juntos. Então, o que a gente fala é que, na verdade, nenhum desses relacionamentos ele começa com amor. Ele começa, sim, com controle, com ciúmes, e que são, algumas vezes, por muitas mulheres, acreditados, né, que são sinônimo de amor. Mas não, né, são sinônimo de abuso. Algumas dessas situações não são crime, de fato, não são crime, mas são pequenos sinais que muitas mulheres às vezes desconhecem, né, que estão sendo, então, estão entrando, vamos dizer assim, no caminho, muitas vezes, de algo mais grave, como a violência psicológica, a violência moral, a violência física, sexual, patrimonial, e uma série de violências que a gente sabe que essas mulheres vivem desde sempre, muitas vezes num relacionamento, e às vezes elas sequer sabem que aquilo é uma violência. Uhum. Eu queria saber também em relação aos relacionamentos homoafetivos, né? Então, tem
casais, né, de mulheres e casais de homens. Daí, nesse caso, né, também se enquadra na delegacia da mulher os relacionamentos homoafetivos ou não, porque a gente está falando do agressor homem, né, mas eu acredito que também há em relacionamentos homoafetivos a agressão vindo da mulher, né? Sim, claro. É importante sempre falar, né, sobre isso. A vítima da violência doméstica e familiar, ela deve ser a mulher. A mulher, biologicamente falando, né, que é o que a gente chama de cisgênero, ou a mulher transgênero, ou a mulher travesti. Então, é o gênero mulher, né, que é vítima da violência doméstica. Mas o agressor, ele pode ser qualquer pessoa. Ele pode ser o homem ou a mulher. Então, nos relacionamentos homoafetivos femininos, sim, é possível que haja violência, é possível sim que seja pedida medida protetiva, justamente porque o agressor pode ser agressora ou agressor. Não há necessidade de ser homem unicamente o agressor, pode ser homem ou mulher. O que nós protegemos, na verdade, é a vítima. E aí sim a vítima deve ser mulher, assim considerada, né, a mulher cisgênero, transgênero ou travesti. Uhum. Desde que Bom, e vítima de para a violência gente. doméstica, né? Importante a gente deixar bem claro isso, né? Isso. Bom, e até para nós concluirmos aqui a nossa conversa, eu queria que a senhora desse também os canais, né? Como que a pessoa, em que site ou aplicativo que ela consegue fazer essa denúncia? Ótimo. Os nossos canais, né? Eletrônicos, por assim dizer, é a delegacia Uhum. eletrônica, policiacivil.sp.gov.br. A mulher acionando a delegacia eletrônica vai ter um link escrito violência doméstica contra a mulher, e aí ela entra automaticamente na DDM online e faz lá o passo a passo e consegue preencher o boletim de ocorrência. Caso ela não consiga ou não queira fazer o registro de forma virtual, ela pode registrar em qualquer delegacia de polícia, né? A gente fala delegacia de bairro, a delegacia física, né? Ou na DDM. Aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos 7 delegacias de defesa da mulher 24 horas, uma delas, inclusive, dentro da Casa da Mulher Brasileira, que é um equipamento maravilhoso, aqui no centro de São Paulo. Em outros locais, na cidade de Sorocaba, Campinas e Santos, nós também temos DDMs 24 horas. E se você estiver numa cidade que não tem uma DDM 24 horas, você pode registrar tanto na Delegacia de Defesa da Mulher, que funciona em horário de expediente, quanto numa delegacia de polícia de bairro, né, como a gente fala, ou a delegacia de polícia territorial. Todas as nossas delegacias de polícia estão aptas para acolherem essa mulher e registrarem os boletins de ocorrência. Bom, eu quero agradecer, então, a conversa com a doutora Jamila Jorge Ferrari, delegada de polícia e coordenadora das Delegacias de Polícia de Defesa da Mulher do Estado de São Paulo. Muito obrigada, doutora. Obrigada a vocês pelo convite e contem sempre com a Polícia Civil do Estado de São Paulo. Muito obrigada. Bom, o programa Conexão Legislativa fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Tchau, tchau.